Olá a todos, dando continuação aqui às nossas aulas práticas de modelagem molecular. Hoje a gente vai falar de docking molecular, que é uma estratégia para estudar as interações entre fármacos ou moléculas que são protótipos de fármacos e os receptores biológicos que você sabe ou que você estima que sejam da molécula que você está estudando em questão. O docking molecular ou atracamento molecular, a tradução em português, é muito interessante para você estudar o reconhecimento entre duas moléculas. Você consegue estimar se um ligante que você planejou consegue interagir com o receptor que você deseja. O planejamento de novos fármacos é um dos métodos mais rápidos e mais utilizados hoje em dia para fazer esse tipo de investigação. Os custos dos métodos experimentais para determinar a mesma coisa são bastante elevados. Então, se você quer verificar se uma molécula realmente funciona no seu alvo biológico, o custo que você vai ter se você for fazer isso experimentalmente é muito limitante. Então, é bem interessante você fazer isso com o computador, estimar se a interação é eficaz no computador e depois, só então, fazer os testes experimentais para verificar e para validar o que você já tinha estimado no computador. O ligante vai ter diversas interações possíveis que são estudadas. Você classifica essas interações com um score, certo? Esse score, quanto mais negativo, melhor essa interação. O scoring function, a função de classificação, é que vai dar para você a estimação, a estimativa da interação, se está sendo forte ou se está sendo fraca com o receptor biológico, e assim você planejar um novo fármaco, um novo medicamento. O docking ele é dividido em várias etapas, certo? E cada etapa funciona de uma maneira diferente, variando de programa para programa. A interação proteína-ligante, então a gente pode colocar aqui até um receptor-ligante, porque você pode usar até outros receptores para trabalhar, vai depender de outros fatores. Por exemplo, a flexibilidade da proteína. Então, na interação entre proteína e ligante, você pode trabalhar com a flexibilidade da proteína. O que a gente vai trabalhar nesse tutorial, que é a parte mais simples, é o docking macio, docking soft, onde a proteína é mantida fixa durante toda a interação, toda a nossa simulação, e só o ligante tem a sua conformação ensaiada. Só o ligante tem a sua conformação amostrada, certo? É também possível trabalhar com a flexibilidade das cadeias laterais. A gente pode fazer esse tipo de docking, inclusive tem um vídeo no meu canal, vocês podem trabalhar com isso daqui, mas nesse curso mais introdutório a gente não vai fazer. Você também pode usar simulações de dinâmica molecular para fazer o relaxamento do sítio e verificar essa interação. Aqui é um pouco mais avançado, a gente não vai explorar. Ou então você usa um conjunto de conformações da sua proteína, você trabalha ali com 50, 60, 100 conformações da proteína e faz o docking em cada uma dessas conformações. Também a gente não vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar somente com soft docking. Com relação à amostragem do ligante, existem vários tipos de buscas. Então, como que o ligante você vai trabalhar suas conformações? O mais simples possível é a similaridade de formato ou a compatibilidade entre o formato do sítio receptor e a compatibilidade do formato com o seu ligante, shape matching. A gente não vai trabalhar com isso daqui. É muito simples, muito trivial. Ou então você pode fazer uma busca sistemática por conformações do seu ligante, que também tem um custo computacional bastante elevado. A gente não vai precisar trabalhar com isso daqui, até porque não há tempo para você fazer a amostragem de conformações de ligantes muito grandes. O que a gente vai trabalhar é o que a gente chama de um algoritmo estocástico. O que é estocástico? A gente trabalha com conformações aleatórias. Então, o gerador de conformações aleatórias que a gente vai trabalhar é um algoritmo genético, onde ele vai usar o algoritmo genético para tentar chegar nas melhores conformações. Então, estocástico quer dizer que é aleatório. Então, a gente vai trabalhar com soft docking, a proteína fixa,
e com uma amostragem do ligante estocástica. Aqui, nessa última etapa, a gente vai fazer a função de classificação, a scoring function. Então, existem 4 tipos. Você pode usar os parâmetros de campo de força, a gente disse nos outros vídeos sobre o campo de força, são aquelas energias derivadas das simplificações dos ângulos, das interações de curta distância. Essa energia deriva do campo de força. A gente viu o MMF94, nós vimos o UFF, que é o campo de força unido, né, o United Force Field, e aí você trabalha com isso daqui. Mas você pode usar uma função empírica, ou seja, é uma equaçãozinha que foi calibrada para dar o resultado que você deseja. Uma classificação empírica. Então é essa que a gente vai usar. O programa que a gente usa uma função de classificação empírica. Então o que a gente vai fazer? Um docking onde a proteína é rígida, soft docking, uma busca dos ligantes estocástica, ou seja, aleatória, com uma função para determinar se a interação é ou não eficaz, favorável, empírica. Mas existem outros programas que usam funções que a gente chama baseada no conhecimento, ou knowledge based. As funções de classificação knowledge based usam todo o arcabouço de conhecimento que já existe sobre a interação fármaco-receptor para determinar a interação de um novo ligante. Ou então você pode usar as 3 ao mesmo tempo, a force field, a empírico e a knowledge based, e fazer um consenso entre as 3 funções de classificação que a gente chama de consensus scoring, certo? A gente não vai usar esse tipo de função de classificação. Então o que a gente vai fazer é o docking rígido, certo? A proteína tem uma conformação fixa, ou soft docking, né? A gente fala. Por que você manter a conformação da proteína fixa é interessante? É porque quando você simula a flexibilidade da proteína, isso gera um custo computacional elevado. Como eu disse, né? Você tem milhares e milhares ou milhões, quase que infinitas possibilidades de conformação para uma proteína. Então, você amostrar todas essas conformações é uma coisa extremamente dificultosa. Então, a gente vai manter a proteína fixa, somente o ligante vai ser flexibilizado. No soft docking que a gente mencionou, a proteína está fixa, mas os parâmetros de interações repulsivos, né, a repulsão entre um átomo e outro, ele é flexibilizado para que não gere conformações que poderiam acontecer com um tipo de adaptação simples da proteína que foi banida da nossa resposta final porque as interações estão exageradas, principalmente essas interações de curta distância que a gente chama de Lennard-Jones. O que a gente pode dizer sobre isso é sobre as interações de curta distância, a interpenetração das nuvens eletrônicas, certo? Você quer que esse termo fique suave, para não ter respostas muito exageradas para conformações que facilmente existiriam. Essa flexibilidade das cadeias laterais, como eu disse, pode ser trabalhada, mas a gente não vai ver neste tutorial. Bem, as funções de classificação, como eu disse, podem ser baseadas no campo de força. Aqui uma função de classificação bem simples, onde eu vou somar todas as interações de curta distância, do tipo Lennard-Jones, mais as interações de Coulomb. Vou somar tudo isso e vai dar a minha energia. Mas isso não é tão interessante para determinar se o fármaco interage ou não com a proteína. Porque, lembrando, ele também interage com o solvente. Então deveria existir aí, na verdade, uma diferença do que acontece no meio do solvente do que acontece na proteína. Então não é somente um fármaco que interage energeticamente muito favorável com o seu sítio. Isso não quer dizer que ele não interaja energeticamente muito favorável com o solvente. Então existe aí uma dificuldade para estimar esse tipo de parâmetro. Por isso que a gente usa uma função empírica, onde a gente tem vários termos que são somados com um peso. Esses vários termos são somados e vai dar a minha energia de interação. Né? Você pode
somar as energias de Van der Waals, energias eletrostáticas, ligações de hidrogênio, energias de desolvatação, entropia, hidrofilia, hidrofobicidade. Colocar tudo isso na equação e determinar a sua função, a sua energia de interação. Essa é a função que a gente vai usar no programa que eu vou mostrar para vocês. O programa que a gente vai usar então é o Autodoc Vina. Então ele usa uma suavização das interações de Lennard-Jones, proteína fixa e uma função de classificação empírica. Então a gente vai trabalhar com isso daqui. O ligante tem uma busca de conformações do ligante de maneira aleatória, estocástica. Então o que a gente vai ver nesse tutorial é justamente o uso do programa Autodoc Vina